E fala, meus bitcoiners, sextou, e como é que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Máxima do ano renovada, 39 mil dólares. Bitcoin que sobe no começo da manhã de sexta, mas segue dentro de uma figura onde a gente vem vendo um padrão de contínuos rompimentos de topo sem continuação. E eu vou explicar por que o Bitcoin ele está rompendo topo atrás de topo, não está conseguindo subir e te falo mais, esse movimento ele ainda pode continuar por um tempo enquanto as sardinhas estiverem acreditando na queda do mercado. Então fica comigo que logo depois da vinheta você vai entender tudo o que está acontecendo e muito mais aqui no canal. Bom pessoal, Bitcoin nessa manhã de sexta-feira chegou à máxima dos 38.800 dólares, né? Então assim, foi uma alta bem considerável e a gente segue dentro da figura de acumulação, dentro da cunha ascendente. Cunhas ascendentes geralmente rompem para baixo, certo? Justamente porque é um padrão onde a gente faz um topo, tem uma queda, né? E aí quando a gente consegue romper esse topo, essa queda ela foi muito grande e a gente não está com força compradora também para continuar esse movimento de alta, porque o saudável é que uma tendência ela vem assim sendo feito de topos e fundos ascendentes, mas que quando a gente supera um topo, a gente tem uma continuação forte desse movimento de alta. E não é isso que a gente está vendo no mercado nesse exato momento. Então a gente faz uma região aqui de topos, faz uma região aqui de máximas, cai bastante, vai novamente, né? Supera essa região prévia, cai, supera mais uma vez a região prévia aqui, cai, supera de novo a região prévia. E isso é simplesmente um resultado de ter muita força vendedora aqui em cima, né? Eu passo com vocês aqui no livro de ofertas, então a gente vê constantemente a quantidade de ordens de venda. Olha o tanto de gente que quer vender aqui nos 39, 40, 41 mil dólares. Enquanto a gente tem pouca força compradora também, né? Então aqui nos 38, né, a gente até tem uma força considerável, para ser sincero, mas as ordens das instituições, ó, estão começando lá nos 37, 37.500, né? Enquanto aqui a gente vê a ordem de venda, ó, tinha ali nos 38.800 que foi cancelada, agora a gente tem nos 38.890, 39 mil dólares. Sem falar que dentro das corretoras, né, muitas ordens de venda. E por que isso vem acontecendo? Bom, justamente porque quando o preço começa a subir, as sardinhas começam a operar vendidas, elas começam a shortar o Bitcoin, a apostar na queda do Bitcoin. E quando elas fazem isso, elas adicionam o que a gente chama de liquidez dentro do mercado. Justamente quando as pessoas abrem uma posição vendida, elas têm um ponto máximo de perda. Né? Se o preço chegar a partir de um determinado valor, a corretora automaticamente fecha a posição daquela pessoa, né? Isso quer ser liquidada. E quanto mais pessoas estiverem apostando em um cenário, mais liquidações vão acontecer se o mercado for contra esse cenário. Então observa que quando a gente começou a subir aqui desde os 37.500 até a região lá dos 38.800, a gente viu uma queda muito forte do long short ratio e um aumento. Vou até aumentar a escala aqui que você vai conseguir ver. O aumento do Open Interest muito gritante também. O Open Interest saiu lá dos 16 bilhões e foi lá para os 18 bilhões de dólares. E é justamente essa que é a liquidez. A maior parte do mercado nesse exato momento está abrindo posições em short, acreditando na queda do Bitcoin. E é por isso que o Bitcoin ele faz um topo, ele cai bastante, né? Porque ele não tem força para sustentar esse topo. As pessoas começam a abrir posições vendidas e o mercado ele vai lá, sobe e liquida todo mundo, porque o mercado busca liquidez. As corretoras elas gostam de jogar o mercado para cima. As baleias, as instituições elas gostam de jogar o mercado no sentido contrário o que a maioria das pessoas está pensando, justamente porque é assim que se consegue operar e lucrar quando tem muito capital. Se uma pessoa tem bilhões de dólares, uma baleia, uma instituição, uma corretora, tem bilhões de dólares, ela não consegue simplesmente cruzar os braços, apertar um botão e comprar $1 bilhão em Bitcoin assim, igual a gente coloca ordens, né, dentro ali das corretoras. Elas precisam dessa liquidez, precisam dessas pessoas que vão ser liquidadas, vão ser obrigadas a fechar suas posições para estar preenchendo as suas ordens. Por isso que as baleias e as instituições sempre operam contra a maioria, buscando essa liquidez. E a gente consegue ver de uma forma muito nítida como que a liquidez vem sendo preenchida. E novamente, quando a gente faz um topo, ó,
mais liquidez aparece nessa região próxima ao topo. Então eu acho que enquanto a gente continuar com pessoas shortando o Bitcoin, o mercado pode muito bem ir buscar essa liquidez, certo? Que são justamente os procuradores de topo. Se a gente aumentar aqui um pouquinho o tempo gráfico, a gente vê que nas últimas semanas, mais especificamente falando nos últimos dias, a maior parte da liquidez estava em cima e não embaixo. E é por isso que o mercado subiu, para buscar essa liquidez. As instituições, as baleias, as corretoras têm interesse em fazer o mercado e contra o que essa maioria aí está pensando. E é justamente esse rompimento de topo para buscar liquidez, com o mercado sem força para continuar aquela tendência, que faz com que a gente forme figuras como essa cunha ascendente. Cunhas ascendentes geralmente rompem para baixo, certo? Porque chega uma hora que essa liquidez ela vai diminuindo gradativamente, assim como, claro, né, o próprio mercado ele perde a sua força. Quanto mais ele sobe e supera uma máxima, um topo sem continuação, menos força compradora ele vai ter para conseguir fazer esse movimento novamente. A gente já está indo para a 7ª semana de alta consecutiva do Bitcoin e é natural que a gente veja uma correção. Então, assim, não duvido nada do mercado ainda der uma subida, der aquela violinada ali para cima para buscar aquela liquidez, pegar aquele tantão de ordem, né, chegar nos 40 mil dólares, que é uma resistência ali muito forte para captar toda essa liquidez e aí começar a corrigir. Mas, ao meu ver, a maior probabilidade sim é que a gente veja uma correção acontecendo ao longo aí das próximas semanas e dos próximos dias, justamente porque o mercado já está bastante esticado, ele já subiu bastante. E eu acredito que o primeiro gatilho de correção seria perder aqui a região dos 37.500. Tá? Se a gente abaixar dos 37.500 já é uma perda de suporte, uma perda de fundo. Mas se a gente perder de fato os 36.600, aí a gente confirma o rompimento dessa cunha. Nesse caso, a gente vai perder uma linha de tendência muito importante, né, que vem segurando o preço. E a gente vai ter o nosso próximo suporte na região entre os 35 e os 34 mil dólares, que é a minha região de compra inicial. Então, o mercado pode continuar subindo, não tem problema, né? Inclusive, se ele subir e chegar lá nos 40 mil dólares, eu vou fazer mais uma parcial, vou colocar mais um pouquinho de grana no bolso, justamente para ter mais capital, para quando essa correção acontecer, e eventualmente ela vai acabar acontecendo, eu quero estar com dinheiro para comprar Bitcoin mais barato e começar a aumentar a minha quantidade de Bitcoins para me preparar para o ano de 2024, que inclusive eu vou fazer uma live aqui no YouTube ao 12h30 no canal do André Raro, certo? Então, esse link que está aqui em cima é o grupo meu do Telegram, eu vou mandar o link lá na hora da live. É muito importante que você assista, que a gente vai falar sobre as perspectivas para 2024 e por que momentos de correção, momentos de queda são muito importantes para a gente comprar Bitcoin, porque uma alta está por vir. Então, minha primeira zona de compra é aqui, né, região entre os 34 e os 35. Após essa região, né, se o preço ele continuar essa queda, é provável que ele passe dos 34 e venha direto para a região aqui entre os 30 e os 31 mil dólares, que é uma região onde a gente tem topos prévios e é uma região que quando a gente superou, a gente foi direto lá para os 34. Então, entre os 34 e os 31, a gente não tem praticamente nenhuma liquidez. Olha só o gap que a gente tem aqui no VPVR. Isso aqui é sinônimo de ausência de suporte. Então, se a gente perder os 34, muito provavelmente a gente vai vir direto para os 31 mil dólares, que vai ser a minha segunda zona de compra. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, isso é muito importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais, ó, que estão todas aqui em cima. Bom, e no mais, eu vou ficando por aqui, tenha uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e valeu, galera! Falou!